Paulo fala, em Jesus não há nem homem, nem mulher, não tem isso daí. Quando Jesus está na morte, que ele fala assim, filho, eis a tua mãe, apontando para João e apontando para Maria, Maria, teu filho, ele mostra, ele está quebrando essa relação de família, de sangue, essa coisa toda. Mas isso aí é uma explicação filosófica. Só para trazer para a Igreja Católica, então assim, sacramento do casamento, do matrimônio entre homem e mulher. Esse sacramento que é dado, um dos 7 sacramentos da Igreja é esse, é homem e mulher. Mas não diz sobre família, que a validação de família é só entre homem e mulher. A gente está falando de coisas meio distintas. Então, assim, a família é a família de quem for, de filhos com casais homossexuais que levam seus filhos para batizar e etc. A igreja recebe. A igreja não faz o sacramento do matrimônio. Isso está lá, e eu acho estranho que as pessoas fiquem insistindo nessa validação do matrimônio. Assim. Eu como gay, eu acho estranho. Entendeu? Também tenho esse viés. Por muitos anos tive esse viés e continuo tendo. Que é absurdo. Mas tem que entender o lado de quem é católico. De quem acredita que pode ser excomungado, de quem vive em pecado. Por exemplo, a Doia, quando casou comigo, já era divorciada. Então, se eu fosse católico, eu e ela não podíamos receber os sacramentos. Sim. Porque eu casei com uma mulher divorciada, ela era divorciada, estava fora da igreja. Mas a gente nunca precisou da igreja para a gente ser sagrado na nossa relação. E isso, vários padres compreendem isso. Mas a igreja como um todo não pode compreender. O que o Papa falou é que união estável é apenas entre um homem e uma mulher. E a família só é reconhecida a partir dessa união estável. Ele não falou em sacramentos. Ele dissesse, olha, eu estou falando para casar. Não, ele falou em união estável. Você conhece gays que são casados há 30 anos, 40 anos, que morrem, envelhecem casados. Aquilo é uma união estável. É uma união estável. Ele é mais conservador que o Francisco, né? Tanto que ele está recuperando os paramentos dourados. Agora eu soube que ele refez todos os aposentos papais de luxo para morar, escolheu. Cada papa tem lá a sua maneira de ser. A mim não compete discutir isso, eu não sou católico, como diz o Gustavo, não é da minha alçada, faz o que quiser. Além do mais, o que o Papa fala, com todo respeito, eu não quero ofender, fala para as negas dele. O Papa fala lá para os católicos. Vê se o povo chinês está prestando atenção no que o Papa fala. Se o japonês está prestando atenção, se os hindus prestam atenção, se os aborígenes da Austrália prestam atenção. Isso é coisa do mundo ocidental, de Europa e América Latina cristã. Nem nos Estados Unidos, de maioria protestante, eles são antipapistas. Então, como eu digo, o Papa fala para as negas dele, fala para o seu rebanho. Ele é o guardião daquele rebanho cristão, católico. Então, a mim não compete sequer discutir esses dogmas da Igreja Católica. Não pode entrar na minha pauta. Eu não pertenço a essa igreja, a essa eclésia, a este grupo de pessoas. É tão similar quanto eu quisesse, por exemplo, criticar o comportamento da direção do Clube Pinheiros de São Paulo. Eu não sou sócio, nunca entrei no Pinheiros, não tem porra nenhuma a ver com Pinheiros, não tenho amigo nos Pinheiros, mas resolvi criticar a direção e o regimento interno novo que a direção do Clube Pinheiros criou para o Clube de São Paulo. Eu não faço parte daquele clube, eu não faço parte do clube católico. Eu não tenho nem que me meter nessa discussão. Apenas eu entro nessa discussão porque ele orienta 1,5 bilhão de pessoas no mundo sobre a questão da diversidade sexual, que faz parte da nossa pauta progressista, da nossa pauta libertadora do ser humano, diante da opressão capitalista. Assim como eu não aceito reduzir toda a questão da luta de classes à diversidade sexual e às pautas identitárias de uma esquerda caviar, ou seja, para mim tudo remete à questão desse sistema arcaico, desse sistema ultrapassado, envelhecido, que é o capitalismo. Também não aceito que um dirigente ou qualquer autoridade de 1,5 bilhão de pessoas venha embananar o meio de campo num momento desse, baseado numa estrutura política de quem vai ser o CEO, o CEO desta multinacional que é a Igreja Católica. Sim. Um Estado religioso, né? Enfim, que tem todos os problemas, as contradições internas dele. Mas gostei muito da fala do... O Gustavo meio que concordou com o Bem-vindo, né? Dá pra dizer isso? Eu concordei total. A gente tem as mesmas posições. Sim. A única coisa que eu trouxe aqui não foi pro nosso assunto, foi para quem está assistindo, sobre a diferença de sacramento, que a igreja entende como sacramento, que a igreja entende como família.
eu não tinha visto o Papa falando que família é homem e mulher. Eu não vi essa fala exatamente assim, não. Eu não entendi isso. Então eu também vi passando, né, velho? Eu vi aquele Porque na verdade, com essa fala, ele amaldiçoa todos os casais gays que adotaram crianças. É. E até quem não é casal gay, que é gay e que adotou criança. Eu tenho um amigo meu na Bahia, um grande amigo, que adotou um menino de rua, levou o menino para casa, criou o menino, junto com a avó adotiva, junto com a mãe dele. O menino cresceu, formou-se em administração, advocacia, eu não lembro bem qual é a formatura, casou-se, já deu netos a ele. E o menino não virou gay, porque foi criado por um gay. E faz parte da família. Como é que fica isso? Eu tenho essa discriminação essa discriminação que o Papa faz, só faz, mais uma vez, sedimentar, fortalecer o machismo, a repressão, o sofrimento, os suicídios, a inadequação de cidadãos à sociedade livre e democrática. Faz muita gente sofrer, né? Eu tenho um amigo meu que, um grande ator, 77 anos, adotou um menino de 28 em Portugal. Ele cuida desse menino, dá banho no menino e todo. Eu acho que tem que adotar, né? Isso aqui. Climão na festa. Deixa eu pegar aqui. Bem-vindo. E a questão da Igreja Católica está muito vinculada à esquerda no Brasil? Como é que você está perguntando? O que você quer dizer? E a questão da Igreja Católica está muito vinculada à formação da esquerda do Brasil, à fundação do PT? Não está. Não me enlouqueça. Tá bom. Não está ligada à formação da esquerda no Brasil. A formação da esquerda, vou corrigir você, me permita, Sampaio. Fica à vontade. E se você discordar da minha correção, posso fazer a réplica ou a tréplica. A formação da esquerda no Brasil surge com Tobias Barreto, em Sergipe, no século XIX, o primeiro intelectual brasileiro a traduzir Marx para a língua brasileira, para o português do Brasil. Tobias Barreto, em Sergipe, o sergipano Tobias Barreto. E a formação da esquerda no Brasil se dá com a chegada dos anarquistas, sim, ainda no século XIX, início do século XX. São eles que começam a formar as primeiras lutas da esquerda no Brasil, a trazer uma ideologia de esquerda no Brasil. Seguidas de Astrogildo Pereira, que promove a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922. E todas as lutas advindas disto, durante décadas, com perseguição voraz do sistema capitalista contra os comunistas. Outro dia, o professor João César pediu que ele se retratasse, ele se retratou, muito humildemente, foi muito simpático, quando ele disse que nenhum partido no Brasil foi tão perseguido quanto o PT. Eu falei, não, professor, o Partido Comunista sofreu décadas de assassinatos, de tortura. O PT não passou 1/10 do que o Partido Comunista passou durante todo esse tempo. Então a esquerda no Brasil se forma lá no século XIX com Tobias Barreto, que traz o primeiro libelo de Marx para o Brasil, com os anarquistas, com os comunistas, com a classe operária, com o jornal A Classe Operária, que está fazendo esse ano 100 anos de publicação, o jornal, o órgão central do Partido Comunista do Brasil, a Classe Operária. E aí ela se fortalece. O Partido Comunista, que sempre foi... Eu continuo na correção com você, eu até aportando informações para você, porque você só tem 36 anos. Embora pode ter 30 anos e ser muito mais sábio, doutor, do que eu. O Partido Comunista sempre foi um partido de quadros.